Saudações a todos que nos seguem e acompanham a nossa programação. Portanto, está no ar mais uma edição do programa Mais Saúde. Hoje, Mais Saúde vai falar de problemas auditivos. E para conversar melhor um pouco sobre este problema, nós convidamos a doutora Joaquina. Doutora Joaquina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Hoje vamos falar de problemas auditivos, mas para começar, gostaria de saber o que são problemas auditivos. Bom, problemas auditivos nos referimos das anormalidades, não é? Que podem aparecer no aparelho auditivo, não é? Entre aspas, os ouvidos. Ok. Sim. Agora, quais são as causas? O que é que causa os problemas auditivos? Bom, as causas são vastas, né? São muitas causas que podem desencadear desde a infecção, inflamação, até redução da audição ou perca da audição. Estamos a falar, por exemplo, de fatores ligados à infecção, não é? Infecção do ouvido pode sim desencadear uma perda auditiva. E estamos a falar também dos fatores genéticos, não é? Fatores hereditários. Significa que uma pessoa com alguma deficiência auditiva associada aos fatores anatômicos também pode fazer com que os seus descendentes tenham esses problemas. E estamos a falar, por exemplo, do traumatismo, não é? O traumatismo vem aí também a questão da limpeza dos ouvidos. Temos também a questão de doenças gerais, não é? Doenças gerais não controladas. Estamos a falar de diabetes, hipertensão, incluindo doenças gerais causadas por vírus. Estamos a falar do HIV, entre outros. E também temos outras causas associadas ao uso de medicamentos, não é? Significa que tem medicamentos também que podem causar lesão quando são ingeridos de uma maneira que não seja adequada, não é? Por isso aí vem também a contraindicação da automedicação. E temos várias causas, desde traumáticas, infecções, incluindo a exposição a ruídos, não é? Exposição a longo prazo de ruídos também pode desencadear a perda auditiva, incluindo a exposição violenta a ruídos também. Okay. Então, temos várias causas. Doutora, quais são os sinais de alertas que podem indicar que os sinais de alertas lá em casa para que eles possam perceber os possíveis problemas auditivos? Bom, os sinais de alerta também vão de acordo com a faixa etária, não é? Okay. Por exemplo, os sinais que nós podemos encontrar num adulto podem ser diferentes dos sinais que podemos encontrar numa criança, não é? Por exemplo, numa criança de 0 até 6 meses, até 1 ano, muitas das vezes, principalmente nos primeiros meses, não é? Nos primeiros dias e meses de vida, são crianças que não reconhecem a voz da mãe, não é? Não têm nenhuma sensibilidade a barulhos. Então são esses os sinais que nós como adultos temos que prestar sempre atenção. Depois dos pais encarregados de educação notarem esses sinais, que atitudes eles devem tomar? Bom, as atitudes que devem tomar é de levar as crianças imediatamente a uma consulta de otorrinolaringologia, não é? Ou numa unidade sanitária mais próxima. Pois. E temos outros sinais, né, para os adultos, que são principalmente a perda auditiva, não é? Se a pessoa diz que de repente deixou de ouvir num ou nos 2 ouvidos, esse é um sinal de alerta. E se a pessoa tiver algum zumbido, né, algum barulho
no ouvido é um sinal de alerta. E se a pessoa tiver uma sensação de não estar a perceber bem ou dizer que ouve, mas não consegue perceber o que se fala, também é um sinal de alerta. E há casos em que os jovens têm usado muitos auriculares e com volumes elevados. E será que isso não pode causar a perda auditiva? Ou o fator também a idade, os idosos, a idade também pode ser um fator de perda auditiva? Bom, para os idosos, tem sim essa tendência a perder a audição, não é? Por causa do envelhecimento. Na medida em que nós vamos envelhecendo, as nossas funções, não é, do corpo vão reduzindo. Não é só a audição, mas também a visão, entre outros. Essa já nós consideramos de uma perda auditiva fisiológica, não é? Agora, para os adolescentes, né, que usam mais auriculares, claro sim que os auriculares podem causar uma perda auditiva, desde que sejam usados de uma maneira abusiva, não é? Por exemplo, para aqueles que usam todo momento os auriculares em volumes muito altos, não é? O recomendado é usar o aparelho ou monitorar o dispositivo, o volume do dispositivo, pelo menos até 60% da capacidade do volume do aparelho. Então, o volume e a frequência do uso dos auriculares. E estamos a falar também dos cuidados que tem que ter com os auriculares, porque também quando não são cuidados, os pacientes, as pessoas podem também desenvolver perdas auditivas. Nós estamos a falar de pessoas que usam todo momento auriculares, não usam os auriculares adequados. Nós estamos a falar daqueles auriculares pequenos, com pontas pequenas, que podem apertar a pele do canal auditivo e desencadear uma inflamação do ouvido. Então, quais é que seriam os auriculares adequados? Os auriculares adequados são aqueles maiores, não é? Pois. Que tem o aspecto dos headphones. Ah, ok. Porque aqueles são melhores porque eles não apertam o pavilhão auricular e dão um espaço, né? Fazendo com que não surja alguma infecção, inflamação por causa do comprimir a pele do canal auditivo. E os auriculares podem ser emprestados? Também não podem ser emprestados. Por quê? Porque podemos passar uma infecção de uma pessoa para outra através do auricular. Não é? Não podem ser emprestados. E para quem tem um auricular também é importante que sinalize, porque também pode correr o risco de passar a infecção de um ouvido para o outro. Significa que na medida em que eu posso adquirir um auricular, não é? Logo na compra, antes de utilizar, seria bom que eu sinalizasse o ouvido direito, não é? Um D no ouvido direito, um E no ouvido esquerdo, para permitir que eu não faça a troca, porque se eu faço a troca, posso correr risco de carregar a infecção de um ouvido para o outro. Do mesmo jeito que não se pode emprestar, porque posso passar a infecção de uma pessoa para outra pessoa. Agora, doutora, nós temos comprado aqui os cotonetes. É aconselhável o uso de cotonetes? Não. Bom, digo não, sim, desde que seja usado de uma maneira correta, não é? Para o cotonete, pode ser utilizado somente na parte da orelha. Significa que só se permite fazer a limpeza na orelha, não é? Que é na parte externa, onde nós podemos introduzir o dedo e limpar. Agora, se nós introduzimos o cotonete dentro do ouvido, podemos causar uma certa laceração, posteriormente infecção, inflamação e até uma perda auditiva que pode ser irreversível por causa do uso do cotonete. Agora, doutora, nós falamos destes problemas de uma forma geral. Vamos falar agora de uma forma específica. Ao nível da província da Zambésia, qual tem sido o número de pessoas que dão entrada com problemas auditivos? Bom, o número de pessoas que dão entrada, não sei, podemos falar de pessoas que têm problemas auditivos, não é? Que foram diagnosticados. Que foram diagnosticados. Falar do número é um pouco complexo, porque
Porque há pacientes que vêm com perdas auditivas, não é? Desencadeadas, por exemplo, por uma sujidade e nós conseguimos resolver, não é? Agora, tem pacientes que podem vir com perdas auditivas que, após um exame, não é? Após a observação, após um exame, nós podemos concluir que necessita de uma prótese auditiva. Então, em média, por consulta, pode ser que cheguem até 100 pessoas, aliás, até 50 pessoas Doutora, por falou semana. aqui do aparelho. Em que condições é recomendado o uso do aparelho? Bom, o uso do aparelho ou a prótese auditiva é recomendada a pessoas que têm perdas auditivas irreversíveis, não é? Estamos a falar de pessoas que têm perdas auditivas nas quais não melhoram com o uso do medicamento. São perdas auditivas em que há alguma lesão do nervo auditivo, não é? Então aí usamos a prótese auditiva para ampliar o som. E qual tem sido o acompanhamento dado para essas pessoas que dão entrada? Que dão tem entrada. tido algum acompanhamento? Sim, tem acompanhamento. Para as perdas auditivas que podem ser resolvidas, não é? Com uma medicação, com uma limpeza do ouvido, é claro que nós resolvemos e o paciente vai para casa imediatamente, assim que termina a consulta, com audição restabelecida. Mas para pessoas que têm perdas auditivas que consideramos irreversíveis, não é? Estamos a falar de perdas que para a melhoria, não é? Ou para o restabelecimento da audição, o paciente precisa de uma prótese. Então, neste momento, estamos a fazer a listagem dos pacientes, estamos a anotar, aguardando alguma doação para posterior recepção de próteses auditivas. Para as últimas considerações, doutora, quais são as recomendações que a doutora deixa para as pessoas que estão a passar por esses problemas auditivos? Primeiro é que as pessoas fiquem atentas aos sinais e sintomas e, caso tenham algum problema relativo à audição, que aproximem as unidades sanitárias, não é? Estamos no Hospital Geral de Quilimane, Hospital Central de Quilimane, assim como pode ir para qualquer unidade sanitária e este paciente vai ser referido para essas unidades sanitárias. Muito obrigada. Muito obrigada para você que acompanhou a nossa programação. Quero agradecer também ao Zambésia VIP por nos conceder o espaço para a gravação do nosso programa. O nosso programa termina por aqui, nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá, cuidem da vossa audição.